Olá pessoal, aqui professor Leonardo Rezende, de Direito Constitucional. Estamos aqui para comentar a segunda fase, a prova prático-profissional do 38º Exame de Ordem Unificado da OAB, a peça de Direito Constitucional e as 4 questões correspondentes. Bem, vamos iniciar com a peça prático-profissional, que no caso foi um mandado de injunção coletivo. O que é que dizia o enunciado? Se referia a uma organização não governamental alfa, constituída há mais de uma década, e que liderou ao longo dos anos uma campanha para introduzir no rol de direitos sociais da Constituição uma determinada política voltada para a proteção daquela minoria étnica historicamente excluída. Essa associação e todo o movimento que ela gera, segundo o enunciado, consegue produzir resultado no Congresso Nacional e é aprovada uma emenda constitucional introduzindo aquele determinado direito social na Constituição. Porém, prevalece o entendimento de que aquela norma estabelecia apenas um programa, eram normas ditas programáticas, sem uma aplicabilidade imediata, o que fez com que, ao longo de 8 anos, desde a promulgação dessa reforma, desde a aprovação dessa emenda constitucional, não tivesse sido editada a lei ordinária regulamentadora da matéria e que garantiria a fruição efetiva dos direitos fundamentais sociais estabelecidos nessa emenda. Então, diante da insatisfação, da frustração quanto ao efetivo gozo desses direitos, o candidato aqui é instigado a estabelecer qual seria a medida de natureza coletiva, de forma a beneficiar as pessoas vinculadas a essa etnia, a essa minoria étnica. Então, como advogado ou advogada da associação, caberia você produzir a peça adequada para enfrentar o problema aqui da omissão do Poder Legislativo Federal em regular a matéria e, com isso, produzir os efeitos necessários ao efetivo gozo desses direitos sociais. Então, a questão pede, redija a peça processual adequada ao objetivo almejado pela organização não governamental e observe uma das alíneas do artigo 102 da Constituição Federal de 88. Então, aqui, se tratando de prova de segunda fase de OAB, é sempre importante lembrar que é preciso não só apresentar a justificativa adequada para defender determinado entendimento, como também, sempre que possível, sempre que cabível, indicar o fundamento constitucional ou o fundamento legal adequado. A mera indicação do fundamento constitucional ou do fundamento legal não vai lhe dar ponto, mas se você justificar e apresentar o fundamento, a indicação do fundamento vai lhe proporcionar 0,1 ponto na sua avaliação. Pois bem, então qual seria a peça adequada? Já tive a oportunidade de manifestar aqui ao início. Seria o mandado de injunção e seria o coletivo, porque movido não apenas por um indivíduo específico, mas pela associação que representa os interesses daquela coletividade. E por que o mandado de injunção? Porque aqui o problema é de omissão inconstitucional. O confronto com a Constituição não decorre de uma lei, mas da falta da lei, da inércia do Congresso Nacional em produzir uma lei que é decisiva para fins de, regulamentando a matéria, fazer com que a eficácia da norma constitucional instituidora do direito fundamental social realmente vingue. Então, para atacar o problema da chamada omissão inconstitucional, da mora legislativa, a ação adequada para a qual teria legitimidade a associação seria o mandado de injunção coletiva. Não seria cabível aqui uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, porque a associação aqui não se dirige à proteção de direitos de uma categoria profissional. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência bastante consolidada que as associações de classe estabelecidas no artigo 103, inciso 9, como legitimados para o controle concentrado, eventualmente uma ADI por omissão, precisam estar vinculadas a uma determinada categoria profissional econômica. Aqui,
a vinculação dessas pessoas gira em torno de um grupo étnico, então não há propriamente ali uma categoria profissional de cunho econômica cujos interesses poderiam ser tutelados pela ADI por omissão. Então, a resposta correta em relação à peça é mandado de injunção coletivo. Essa peça vai ser endereçada a quem? Ela é endereçada ao presidente, ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, porque no artigo 102, inciso 1º, estabelecerá lá a competência do Supremo Tribunal Federal para processar mandado de injunção dirigido contra o Congresso Nacional, o presidente da República, as casas do Congresso Nacional, e a gente vai ver que é justamente esse o endereçamento correto a ser feito. No polo ativo da ação deve constar a associação, nessa organização não governamental alfa, né, e como impetrado o Congresso Nacional, ou então indicando Câmara e Senado, né, o Congresso Nacional ou Câmara e Senado, bem como o presidente da República, que são as autoridades inertes, são as autoridades a quem caberia produzir a norma regulamentadora cuja omissão leva a uma frustração dos direitos sociais e que, portanto, precisam estar no polo passivo do mandado de injunção coletivo. Bem, a legitimidade ativa, só para reforçar esses dois pontos da associação, vai decorrer do fato de que ela está constituída há mais de um ano. Essa é uma exigência contida no artigo 12, inciso 3º da Lei 13.300 de 2016, que é a lei que estabelece o rito do mandado de junção. Então, a exemplo lá da ação civil pública, o mandado de junção também, o mandado de junção coletivo, pressupõe que a associação esteja pré-constituída há pelo menos um ano. Essa aqui, diz o enunciado, tem mais de uma década, então atende com sobra a esse pressuposto, né? Bem como é uma ação que se destina à defesa dos associados, das pessoas que são vinculadas a essa associação. Então, nos termos desse dispositivo a que eu me referi, artigo 12, inciso 3º da Lei do Mandado de Junção, Lei 13.300, cabe a legitimidade ativa à associação. Enquanto que no polo passivo, quanto à legitimidade passiva, ela é sempre do órgão, da autoridade, né, que tem a atribuição de produzir a norma regulamentadora faltante. No caso, como eu já me referi, o Congresso Nacional. É uma matéria de competência da União, portanto, caberia ao Congresso Nacional produzir a norma regulamentadora. Então, Congresso Nacional ou Câmara e Senado, então o gabarito admite ambas as respostas, Congresso Nacional ou Câmara e Senado, e aí é obrigatório, e o presidente. Há um litisconsórcio passivo aqui, é obrigatório no polo passivo, porque o presidente da República também tem a responsabilidade de participar desse processo legislativo, seja sancionando, seja vetando a proposição, né, um poder de deliberação executiva prevista no artigo 66 da Constituição Federal. Enquanto que a competência do Congresso Nacional, porque cabe a ele legislar sobre a competência da União, está lá no artigo 48, caput da Constituição Federal de 88, ok? E vale lembrar que ambos os impetrados aí, Congresso Nacional e Presidente da República, são entes integrantes, né, de poderes da União. Está lá no artigo 4º caput da Lei 13.300, portanto, a competência aí do Supremo Tribunal Federal são entes pertencentes à União. Bem, quanto ao mérito dessa ação, o que é importante, o que era fundamental o candidato ou candidata ter indicado? Em primeiro lugar, né, contextualizar o problema da omissão inconstitucional dentre aquelas normas, né, que necessitam de uma norma regulamentadora para produzir efeitos. Dentro da classificação clássica dos direitos fundamentais quanto à sua eficácia, ela seria uma norma constitucional de eficácia limitada, daí porque necessária a produção de uma norma regulamentadora, né? E aí, esses direitos sociais estabelecidos nessa emenda constitucional são necessários para a concretização do princípio da igualdade, dentro da máxima de que há de se tratar igualmente as pessoas em situação de igualdade e desigualmente
as pessoas em situação de desigualdade. Veja que o enunciado tratava, né, de uma minoria étnica que historicamente foi prejudicada, né, que, portanto, sofria desigualdades materiais na realidade, né, da vida e que, portanto, dependiam dessas políticas públicas estabelecidas por essa emenda constitucional para poder vivenciar situações de igualdade material, de igualdade de oportunidades. Então, né, o fundamento central dessa impetração está na efetiva necessidade de assegurar a eficácia dos direitos estabelecidos por essa emenda constitucional, que decorre, né, de uma exigência de concretização do princípio da igualdade, princípio esse estabelecido no caput do artigo 5º da Constituição Federal de 88. E aí a ausência da oferta desses direitos sociais compromete, né, a subsistência, coloca em risco, né, a própria vida, né, os interesses jurídicos relevantes dos associados dessa organização não governamental, né, que são direitos protegidos justamente no artigo 5º caput da Constituição dos Direitos Fundamentais. Então há uma ofensa também ao princípio da dignidade humana, né, o princípio esse estabelecido no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. A política pública está amparada em todos esses princípios, os direitos fundamentais de igualdade, a dignidade da pessoa humana, na cidadania. Então é importante sempre o candidato, né, fundamentar com o máximo de indicação, né, dessas normas que configuram, né, o extrato axiológico, né, os princípios mais importantes na nossa Constituição. E aí, né, dentro dessa dinâmica que exige a produção de uma norma regulamentadora sem a qual esses direitos não são concretizados na prática, né, o candidato, a candidata deveria justamente dizer isso, né, que a omissão total na regulamentação desses direitos, né, seria ofensivo à Constituição, geraria o fenômeno da omissão inconstitucional e que, portanto, legitimaria a impetração do mandado de injunção coletivo, né, na forma do artigo 5º, no inciso 71 da Constituição da República, né, bem como do artigo 12, inciso 3º, parágrafo único da Lei do Mandado de Injunção. Então, a fundamentação adequada estaria tanto no texto constitucional ou então no próprio texto da norma, na lei que estabelece o rito do mandado de injunção, a Lei 13.300 de 2016. Nesse caso, os associados da organização não governamental impetrante, né, integrantes dessa minoria étnica que foi beneficiada pela emenda constitucional, mas que depende dessa norma para efetivamente gozar dos seus direitos, né, eles são atingidos, né, por essa omissão inconstitucional e, portanto, estão impossibilitados de fruir, né, desses direitos, daí a legitimidade para impetração do mandado de injunção. Em suma, né, caberia aí ao candidato, a candidata fazer esse desenho do problema da omissão constitucional, apontar os fundamentos constitucionais e legais adequados para justificar a necessidade da edição da norma regulamentadora, né, dentro dessa condição de participantes dos interesses defendidos pela associação. E no final, né, caberia aí os pedidos, né? Que pedidos poderiam ser formulados? Primeiro, o reconhecimento, né, a declaração do estado de mora legislativa, já que, passados aí vários anos, o Congresso Nacional, o Presidente da República, não atuaram na edição da norma regulamentadora, né? Sobretudo porque, no caso concreto, diz o enunciado, havia outras decisões fixadas pelo Supremo Tribunal Federal que foram descumpridas quanto à questão do prazo para a edição da norma. Então, havendo essa manifestação prévia, com maior razão, né, caberia pedir-se o reconhecimento da mora legislativa, né, e o estabelecimento das condições de exercício dos direitos dos associados impetrantes, né, nos termos do artigo 8º, inciso 2º da Lei 13.300. O primeiro pedido formulado, né, o reconhecimento da mora legislativa com base no artigo 8º caput da Lei 13.300, enquanto que o estabelecimento das condições do exercício dos direitos lá no artigo 8º, inciso 2º dessa mesma lei, né? Então, tem o pedido de cunho declaratório, mas também tem a manifestação, o pedido de pronunciamento do Supremo para que fixe as condições do exercício da mora, enquanto o Congresso Nacional, o Presidente da República, não sanarem o problema da omissão. E esse foi um grande avanço que o Supremo Tribunal Federal teve na sua jurisprudência, de admitir que o próprio tribunal poderia determinar, sempre em caráter provisório, obviamente que no momento em que a omissão inconstitucional é sanada
pelo Congresso Nacional, a norma do Congresso Nacional passa a prevalecer, mas enquanto essa norma não é editada, o comando concreto dirigido pelo Supremo fica valendo, né? Resolvendo, portanto, o problema da falta de efetividade do direito fundamental. Por fim, o fechamento da petição inicial sempre necessário, pedidozinho, né? A indicação do valor da causa, que é necessária em qualquer tipo de ação, ainda que ela não tenha um conteúdo economicamente aferível ali de imediato, então tem que indicar o valor da causa e também datar, colocar o local, assinatura, OAB, obviamente sem se identificar, é necessário para ganhar aí a pontuação total e finalizar a sua petição inicial. Pois bem, então, uma peça, de certo modo, versando sobre tema que já havia sido cobrado em outras edições do exame de ordem, tema da omissão inconstitucional, do mandado de injunção, enfim, nada que tivesse ali fora do espectro de peças para uma prova de segunda fase de direito constitucional da OAB. Ok? Então vamos agora às questões. As questões também reputo que tenham sido bem simples, bem fáceis, dependia ali de um bom conhecimento do texto constitucional e apenas isso. Vamos lá, a questão 1 falava de uma lei editada por um município, né, situado numa situação, uma região de fronteira, né, com vínculos ali com os municípios circunvizinhos, né, do estrangeiro e, portanto, resolveu esse município editar uma lei dizendo que o idioma a ser utilizado nos órgãos públicos municipais, na linguagem falada ou escrita, seria o espanhol, por conta desse país limítrofe ali do município. Né? Aí a pergunta é se essa lei do município é compatível com a ordem constitucional. Obviamente, essa lei não é compatível com a ordem constitucional, porque a Constituição é expressa dizendo que a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Está lá no artigo 13, caput da Constituição da República. Então não há margem para o município, um estado, quem quer que seja, né, decida alterar qual é o idioma oficial a ser utilizado ali pela sociedade, nos órgãos públicos, enfim, na linguagem falada e escrita. Então essa norma, evidentemente, é inconstitucional. E aí o item B dessa questão 1 pergunta: qual a ação que possibilita a submissão dessa lei ao controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal? Essa ação contra norma municipal que ofende a Constituição Federal é só uma, é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. A ADPF, como ela é mais conhecida, ela tem um caráter subsidiário, ela precisa atender um princípio de subsidiariedade. Ela é residual, ou seja, ela só vai ser cabível quando as outras ações de controle concentrado não o sejam. A ação direta de inconstitucionalidade não é cabível nesse caso. Por quê? Porque a ADI ela se destina apenas ao controle de constitucionalidade de normas federais e estaduais, ou de normas distritais quando editadas no exercício de competência estadual. Não cabe a ADI contra norma municipal, assim como não cabe a ADC. Então, a ação cabível em controle de concentrado para impugnar a constitucionalidade dessa lei municipal é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos termos do artigo 102, parágrafo 1º da Constituição, que é o dispositivo constitucional que prevê a arguição de descumprimento de preceito fundamental, DPF, mas sobretudo por indicação do artigo 1º, parágrafo único, inciso 1º da Lei 9.882 de 1999, que é a lei que estabelece o rito da ADPF, que expressamente vai dizer o seu cabimento contra as normas municipais. Muito bem. Vamos para a questão 2? A questão 2 diz respeito aos direitos de cidadania, uma questão que fala de Peter, né, um naturalizado brasileiro que tinha uma grande participação política, em determinado contexto, ele decide ajuizar uma ação popular. A ação popular, vale ressaltar, ela tem como legitimado o cidadão. Somente o cidadão, detentor dos direitos políticos, dos direitos de cidadania, é quem pode mover a ação popular, né? No caso, envolvendo a demolição de um prédio público, enfim, que geraria algum tipo de prejuízo ao patrimônio público, portanto, em tese cabível a ação popular, mas aí precisamos investigar a legitimidade, quem pode ingressar
com essa ação. E aí, o enunciado da questão dá uma informação importante, que pouco antes de ingressar com a ação, esse brasileiro naturalizado, Peter, tem conhecimento de que transitara em julgado uma sentença judicial que cancelara a sua naturalização. Corria uma ação, a questão não diz exatamente qual o fundamento, mas enfim, não é relevante, e essa ação acabou por anular, por cancelar a naturalização que havia sido concedida a Peter. E aí, as perguntas formuladas aqui nesse quesito. O A. Qual a consequência da sentença judicial proferida em desfavor de Peter em relação aos seus direitos políticos? Justifique. Bem, a consequência é que, com a decisão judicial transitada em julgado decretando cancelamento da naturalização, será a perda dos direitos políticos inerentes à nacionalidade. Isso nos termos do artigo 15, inciso 1º do texto constitucional. Se, por decisão judicial transitada no julgado, se determina o cancelamento da naturalização e se era a naturalização que conferia, né, esses direitos de natureza política a Peter, obviamente esses efeitos deixam de existir em virtude do cancelamento judicial da naturalização e, enfim, isso levará também à resposta do quesito B. Aí pergunta, mesmo após o cancelamento de sua naturalização, Peter pode ajuizar a ação popular? Não pode, porque como eu estabeleci previamente, é pressuposto, né, é exigência de legitimidade para a propositura da ação popular a cidadania. Ele deixou de ser cidadão, ele não é mais nacional brasileiro por conta do cancelamento de sua naturalização, portanto, ele não mais detém legitimidade para propor a ação popular. A legitimidade é essa do cidadão, que é prevista no artigo 5º, inciso 73 da Constituição, bem como no artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 4.717 de 1965, que é a lei que estabelece o rito da ação popular. Seria necessário indicar ou um ou outro fundamento, ou o fundamento constitucional ou o fundamento legal. Melhor ainda quem colocou logo os dois fundamentos e acertou totalmente aí a questão. Ok? Questão de número 3, uma questão que diz respeito a competências dos entes da federação. Diz lá o quesito, né? Com o objetivo de aproveitar o potencial energético dos seus cursos d'água, o município Beta editou a lei número tal, estatuindo regras específicas a respeito do represamento da água e da localização das estruturas responsáveis pela transformação da energia potencial gravitacional gerada a partir dela. Ou seja, o município produziu uma lei versando sobre aproveitamento de potenciais hídricos e de geração de energia elétrica. Além disso, diz a questão, o município previu uma multa, né, combinou uma multa de 1 a 5 salários mínimos, né, utilizou o salário mínimo aí como base de cálculo da multa, né, a depender do capital social da empresa que eventualmente infringir essa lei. E aí a sociedade empresária Alfa procura um advogado e formula esses dois questionamentos que nós vamos responder agora. Vamos lá. Questionamento A. A lei municipal número XX a respeito do aproveitamento energético dos cursos d'água se enquadra na competência legislativa do município Beta, sendo compatível com a Constituição Federal? Seria um interesse local? Né? A Constituição estabelece que os assuntos de interesse local são de competência dos municípios. Seria o caso? Não. Né? A Constituição é expressa ao dispor no seu artigo 22, inciso 4º, que a competência para legislar sobre água e energia é da União. Então não cabe lei municipal dispondo sobre esse tema, caberia a lei federal regular o assunto e, portanto, estamos diante de uma inconstitucionalidade formal por falta justamente de competência legislativa pelo município para editar a norma em questão. E aí a segunda pergunta, e a combinação da multa com valores máximos e mínimos sendo definido na forma de como foi estabelecido por essa lei XX, ela é compatível com a Constituição Federal? A resposta é igualmente negativa, porque diz a Constituição no seu artigo 7º, inciso 4º, que não é possível utilizar o salário mínimo como instrumento de vinculação de multa. Né? A Constituição abomina a utilização do salário mínimo como critério, como parâmetro, justamente para evitar o fenômeno da indexação.
Então não pode o legislador ordinário, né, nem mesmo se fosse o federal o competente para o caso, nem mesmo ele, né, quanto mais o município, mas não pode o legislador utilizar o salário mínimo como parâmetro de referência para cominação de multas. Resposta correta, portanto, não, por conta do princípio de vinculação da multa ao salário mínimo nos termos do artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal. Por fim, questão número 4, uma questão que trata do tema do federalismo regional, de como a Constituição, dentro do nosso desenho federativo, tratou das regiões e do princípio de redução das desigualdades regionais. Bem, a questão trata aqui de estudos, né, desenvolvidos por um grupo de técnicos com o objetivo de regular a colaboração entre os entes da federação dentro do contexto de integração de regiões para o desenvolvimento, né? Um anteprojeto de uma lei ordinária, guarde aí esse dado que é importante, uma lei ordinária iria dispor sobre as condições para a integração das regiões em desenvolvimento, né? Mas externando uma preocupação com o equilíbrio fiscal. E nessa de se preocupar com o equilíbrio fiscal, esse anteprojeto, ela extingue isenções, reduções, diferimentos temporários de tributos, né, federais já concedidos a títulos de incentivos regionais, além de vedar que outros estímulos dessa natureza fossem também concedidos. Duas perguntinhas aqui na questão 4. A espécie legislativa veiculada no anteprojeto, ou seja, a lei ordinária, ela é compatível com a Constituição Federal de 88? Resposta negativa. Por quê? Porque essa matéria, né, cooperação, desenvolvimento de regiões, ela, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição Federal, ela deve ser veiculada necessariamente por lei complementar. Então, a espécie legislativa utilizada nesse anteprojeto está errada. Há um vício formal de inconstitucionalidade, porque não pode a lei ordinária invadir matéria reservada à lei complementar nos expressos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição Federal. Então, não cabe, a lei aí correta seria a lei complementar, a lei ordinária não poderia invadir essa reserva. E quanto ao B, né, sobre a extinção dessas isenções, dessas reduções, desses diferimentos temporários, ou seja, desses estímulos concedidos, né, em termos de favor tributário. Poderia haver essa extinção desses incentivos, a proibição de que outros viessem a ser concedidos? À luz da Constituição Federal, como é que a Constituição trata disso? Bem, ao dispor sobre a extinção desses dispositivos que prevêem todas essas isenções, o tratamento tributário favorecido para regiões em desenvolvimento, certamente essa lei contraria diversos dispositivos da Constituição Federal de 88. Realmente, o princípio estabelecido na Constituição, o princípio de igualdade, é um princípio que determina que a lei deve tratar diferentemente quem esteja em situação de desigualdade. No momento em que você trata igualmente, ou seja, a mesma política tributária, a estados, a regiões que estão em situação de diferença, em situação de desvantagem em termos econômicos, sociais, culturais, enfim, você está violando o princípio da igualdade e viola, né, sobretudo, a ideia de que o Estado brasileiro tem como objetivo, a República Federativa do Brasil tem como objetivo fundamental a redução das desigualdades sociais e regionais. Isso está previsto no artigo 3º, inciso 3º da Constituição Federal. Está previsto também nesse dispositivo que trata do regionalismo federal, o artigo 43 da Constituição, seja no caput, né, que fala justamente da utilização de estímulos econômicos, de tributos, enfim, tanto o caput como o parágrafo 2º e inciso 3º tratam especificamente, né, dos mecanismos que a República Federativa do Brasil pode se valer para estimular as regiões que necessitam de um suporte estatal, né, de um apoio para o seu maior desenvolvimento e integração nacional. E dentre esses estímulos está lá previsto expressamente as isenções, os diferimentos temporários de tributos,
enfim, normas que dão um tratamento tributário mais favorecido, que geram os estímulos econômicos justamente para suprir aquele déficit de competitividade que regiões com baixo índice de desenvolvimento possuem, né? Regiões que não têm uma infraestrutura adequada, que estão distantes dos grandes centros e polos comerciais, elas precisam ter um auxílio adicional e esse auxílio, esse estímulo se dá por meio de instrumentos econômicos, por meio de tributos, por meio de subsídios, né? Redução de tributos, e isso é que faz com que essas regiões possam competir em situação de um pouco maior igualdade com os centros, as regiões mais desenvolvidas. Portanto, suprimir essas políticas tributárias de favorecimento a essas regiões certamente contrariaria o princípio de redução das desigualdades regionais estabelecidos lá no artigo 3º, estabelecido no artigo 43, estabelecido também dentre os princípios da ordem tributária, artigo 170, inciso 7º, que diz expressamente que um dos princípios a nortear a ordem tributária brasileira é a redução de desigualdades regionais. Então, apontando esses fundamentos, certamente, né, você conseguiria a pontuação para essa questão. Era isso, agradeço e ficamos até a próxima. Tchau, tchau.